Direção defensiva para motocicletas ou motociclistas, né? Um levantamento da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego mostra que, de cada 10 leitos de UTIs no país, 6 são ocupadas por vítimas de acidentes de trânsito. A maioria são motociclistas. A direção defensiva para motociclistas visa melhorar a formação do condutor de veículos automotor, em particular o motociclista. Reforça e inclui conteúdos específicos à formação de condutores motociclistas, conforme a resolução número 789 de 2020 do CONTRAN. Uma vez envolvido em um acidente, pouco importa saber quem tinha razão ou cometeu o erro. O motociclista sempre levará a pior. Portanto, aprenda e esteja preparado para identificar e prevenir-se dos perigos que estão à sua volta, antecipando-se aos erros e imprudência dos outros e, dessa forma, pilotando defensivamente. Muito importante, né, gente, que o piloto de motocicleta, né, motocicleta, tenha muito cuidado, né, porque como eu falei antes, ele é o para-choque do veículo, né. Uso correto dos equipamentos de segurança. Capacete de motociclístico tem a finalidade de proteger a calota craniana, devendo ser calçado e fixado na cabeça do usuário, de forma que fique firme, com o tamanho adequado, encontrados nos tamanhos desde os 50, né, desde os 50 até os 64. Eu não conhecia esses tamanhos, né, de capacete, mas é muito interessante, né, gente? Bem interessante. Uns são menorzinhos, outros maiores, é lógico, tem umas pessoas que têm a cabeça maior, outras menores, né? Inclusive para crianças, né, gente? Inclusive para criança. Certo. Aqui nós temos capacete integral fechado com viseira. Esse aqui, né? É o mais, eu acho que é o mais adequado, é o que mais se usa, né? Capacete integral sem viseira e com pala. Uso obrigatório de óculos neste caso aqui, desse segundo. Capacete misto com queixeira removível, com pala e sem viseira. Uso obrigatório de óculos também. Capacete aberto, jet, né, chamado. Esse sem viseira também, com ou sem pala. Uso obrigatório de óculos também, né? O uso correto dos equipamentos de segurança, né? No caso nós já vimos o capacete, nós vamos continuar aqui. A resolução número 940 de 2022 do CONTRAN disciplina o uso do capacete para condutor e passageiros de motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo motorizado e quadriciclo motorizado, e dá outras providências. É obrigatório para circular nas vias públicas o uso do capacete de motociclístico pelo condutor e passageiros de motocicleta. Capacete motociclístico, né? Motoneta, ciclomotor, triciclo motorizado e quadriciclo motorizado, devidamente afixado à cabeça pelo conjunto formado pela cinta jugular e engate por debaixo da maxilar inferior. O capacete motociclístico deve estar certificado por organismos acreditado pelo Inmetro. Uso correto dos equipamentos de segurança ainda, né? Continuando aqui, para fiscalização, as autoridades de trânsito ou seus agentes devem observar se o capacete motociclístico utilizado é certificado pelo Inmetro. Isso é um cuidado que deve ter sempre. Se o capacete motociclístico está devidamente afixado à cabeça, a posição
de dispositivo retrorefletivo de segurança nas partes laterais e traseiras do capacete motociclístico. Isso tudo a fiscalização foi que observa, né, gente? Caiu aqui. Espera aí só um pouquinho. Só um minutinho. Então, continuando. O condutor e os passageiros de moto... Agora deu certo. O condutor e o passageiro de motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo motorizado e quadriciclo motorizado, para circular na via pública, deve utilizar capacete com viseira ou, na ausência desta, óculos de proteção em boas condições de uso. Entende-se por óculos de proteção aquele que permite ao usuário a utilização simultânea de óculos corretivos ou de sol. Fica proibido o uso de óculos de sol, óculos corretivos ou de segurança do trabalho, que é o EPI, né, de forma singular, em substituição aos óculos de proteção. Então, esse tipo de óculos são proibidos, né? Quando o veículo estiver em circulação, a viseira ou óculos de proteção devem estar posicionados de forma a dar proteção total aos olhos. Quando o veículo estiver imobilizado na via, independentemente do motivo, a viseira pode ser totalmente levantada. Quando estiver parado, né, gente? Devendo ser imediatamente restabelecida a posição frontal aos olhos quando o veículo for colocado em movimento. A viseira deve estar abaixada de tal forma que possibilite a proteção total frontal aos olhos. No período noturno, é obrigatório o uso de viseira no padrão cristal. É proibido a posição de película na viseira do capacete e nos óculos de proteção. Dispositivos retrorefletivos de segurança. O capacete deve contribuir para a sinalização do usuário diuturnamente em todas as direções por meio de elementos retrorefletivos. É obrigatório usar esses elementos, né? O elemento retrorefletivo deve ter uma superfície de pelo menos 18 centímetros cúbicos, ou quadrados, né? Não são cúbicos. E assegurar a sinalização em cada lado do capacete, frente, atrás, direita e esquerda. Em cada superfície de 18 centímetros quadrados, deve ser possível traçar um círculo de 4 centímetros de diâmetro ou um retângulo de superfície de, no mínimo, 12,5 centímetros quadrados, com uma largura mínima de 2 centímetros. A cor dos elementos aplicados no capacete deve ser branca retrorefletiva. Aí vocês estão vendo, né? No desenho está mostrando. Capacete indevidos. Aqui está mostrando os que não devem ser utilizados, né? Motociclista não deve utilizar esse tipo de capacete. Uso terminantemente proibido nas vias públicas por não cumprirem com os requisitos estabelecidos na norma técnica. Ou seja, esse tipo de capacete não irão proteger, né? O coquinho, que no passado até algumas pessoas utilizavam. O ciclístico, que esse é só para, né, quem anda de bicicleta. E o EPI, utilizado em construções. Esses tipos de capacetes estão proibidos, tá? Para os motociclistas, é claro, né? Existe uma infinidade de equipamentos de proteção que pode auxiliá-lo a pilotar com mais segurança. Colete de segurança exigido para motofretistas e mototaxistas. Dispositivo de proteção de motor e pernas, mata-cachorro, exigido para motofretistas e mototaxistas. Aparador de linha, antena corta-pipa, exigido
para motofretistas e mototaxistas. Luvas, botas, roupas, balaclava, roupas contra a chuva, tudo isso são equipamentos, né, utilizados que, além de proteger o motociclista, né, é necessário aí no dia a dia, né? O passageiro deve seguir os mesmos padrões de vestimenta e equipamentos de segurança que o condutor. Então, ou seja, se o motociclista está vestido com os mesmos ou com equipamentos de segurança adequado, o passageiro deve também estar. Transporte de passageiros na motocicleta. Antes de levar um passageiro, o motociclista precisa ensiná-lo a andar sobre duas rodas, segurar-se bem a motociclista e acompanhar sua inclinação nas curvas. Não sou eu, né, gente? Eu não consigo fazer isso. Essas dicas servem tanto para andar na cidade quanto nas rodovias e estradas. O passageiro também deve usar capacete sempre, porque é seguro e, sobretudo, porque é lei. Quando o motociclista parar, o passageiro deve manter os pés nas pedaleiras traseiras e avisar o piloto de que já está pronto para saltar. O passageiro deve descer primeiro, sempre pelo lado esquerdo da moto. Lembre-se, 3 em uma só moto, jamais, nunca, né? Então, não pode andar 3 numa moto, somente 2, né? No máximo permitido. O artigo 244, segundo 2, né, no caso, do Código de Trânsito Brasileiro, conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotores transportando passageiros sem capacete de segurança ou fora do assento suplementar colocado atrás do condutor ou em um carro lateral é uma infração gravíssima. Penalidade de multa de R$ 293,47 e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa é o recolhimento do documento de habilitação. Postura, estratégias de condução e técnicas de frenagem. Entre as orientações mais importantes aos motociclistas estão observar e pesquisar o ambiente durante alguns segundos, bem como o caminho a ser percorrido para captar possíveis fatores de perigo e, sobretudo, ao tomar a decisão de ultrapassar, ser rápido e firme dentro dos limites de velocidade. Além de antecipar a situação e prever as consequências de uma falha, é essencial respeitar os limites impostos pela própria motocicleta. Assim como qualquer veículo, a motocicleta não para imediatamente, fazendo com que o piloto necessite de tempo e distância adequadas para uma frenagem segura. Da mesma forma que os veículos, né? Só que, claro, a motocicleta é um pouquinho mais, né, no caso da frenagem, né, é mais perigoso se de repente o motociclista não souber fazer essa frenagem, né? Então, sempre manter também uma distância segura para evitar qualquer tipo de acidente. É importante que o motociclista esteja atento ao tempo de reação, que é o tempo que se leva entre observar o obstáculo e o acionamento do comando, somando a distância de frenagem até a parada total do veículo, da mesma forma que o automóvel. Para diminuir a distância de frenagem total, é preciso reduzir o tempo de reação, para que o acionamento do freio seja feito em 0,8 segundos. Tempo gasto para que os freios sejam acionados em um percurso de até 35 metros a 100 km por hora. Então, isso aí. Mas, normalmente, dentro das cidades, não se anda a 100 km por hora, né? Mas essa média é equivalente aí aos 100 km por hora. Aí, vocês estão vendo aqui, motociclista
e o carro. Essa aqui do primeiro motociclista até esse veículo aqui é a distância tomada, né? Que deve se tomar. Seria a distância de segurança, né? Ou de segmento, como nós vimos lá atrás do veículo. Então, o motociclista daqui até aqui, ele tem o acionamento do freio, o tempo da frenagem, que é esse período aqui, e a frenagem total, que tem que tomar, que tem que ficar exatamente numa distância aproximada do que está aqui, né? Para que você, motociclista, esteja seguro. Os freios devem ser acionados simultaneamente, em uma proporção de 60% para o dianteiro e 40% no traseiro. Mais ou menos isso, né, gente? 60% você aciona o freio, porque menos o traseiro e um pouquinho mais o dianteiro, né? De forma progressiva. E quanto maior a velocidade, maior deverá ser o percentual de uso do freio dianteiro em relação ao traseiro, né? Pilotagem em condições adversas. Agora é aquela parte, né, que nós vamos ver quando você enfrenta aí as condições adversas, né? Ao pilotar sob chuva, por exemplo, o motociclista deve ter consciência de que o atrito do pneu com o solo diminui pela metade. Claro, né? Fica mais solto. É igual no veículo também, né? Isso significa que o espaço necessário para parar duplica, sendo aconselhável reduzir a velocidade e aumentar a distância de segurança em relação a outros veículos. É essencial redobrar os cuidados no início da chuva, momento em que a pista fica mais lisa em em razão da poeira e do óleo, que formam uma película escorregadia. Uma outra dica é aguardar, se possível, o tempo necessário para que a chuva lave a pista, melhorando assim as condições de atrito entre o pneu e o solo. Mas isso não é possível, né? Você ficar aguardando. Quem tem compromisso tem que seguir a sua vida e acabou, né? Ali na frente da igreja matriz, uma ocasião aí, os motociclistas, se eu não me engano, eram policiais. Aconteceu uma derrapagem, eu não sei se eram policiais, tá, gente? Estou falando, mas eu não lembro mais, faz algum tempinho já, né? E eles derraparam os dois na pista e caíram ali na frente da igreja matriz, porque era início da chuva e justamente essa poeirinha aí que está sendo colocada aqui, é que fez com que parece que a areia que tinha na pista, se eu não me engano, né? E aconteceu aí, não foi um grave acidente, mas foi uma queda e não muito bacana, né, gente? Não muito favorável aos motociclistas. Pilotar à noite exige a pilotagem noturna aqui, né? Pilotar à noite exige atenção redobrada, não só pela visão reduzida, cerca de 1/6 em comparação com a visualização durante o dia, mas também pela alteração na noção de profundidade e pelo ofuscamento causado pelos faróis de outros veículos. Para passar por mais essa situação de forma segura, as primeiras providências a serem tomadas é reduzir a velocidade e ser o primeiro a utilizar a luz baixa, pois, em geral, o veículo, no sentido contrário, fará o mesmo. Outra dica é semicerrar os olhos para adaptar a visão mais rapidamente à falta de luz, que segue o ofuscamento, ou não olhar diretamente para os faróis dos veículos que vêm na pista oposta. Deixa eu só voltar à leitura aqui, gente, só para a gente entender, porque meio sem muita vírgula aqui, o negócio não ficou muito legal. Outra dica é semicerrar os olhos para adaptar a visão mais rapidamente à falta de luz, que segue o ofuscamento, ou não olhar diretamente para os faróis dos veículos que vêm na pista contrária. Então, semicerrar seria fechar, né, temporariamente, assim, rapidamente, para que a gente se acostume com a falta de luz, né? Certo?
mais ou menos essa é a dica, né, que eles estão dando aqui no caso da pilotagem noturna e também a situação aí dos faróis dos outros veículos, né? Os veículos em sentido contrário, de repente tem o farol muito alto, né? Tem alguns veículos que são piores, né? Outros mais suave, digamos assim, né? Terrenos com ondulações e buracos. Para enfrentar ondulações ou superfícies irregulares e evitar um possível choque, o motociclista deve se levantar sobre as pedaleiras. É uma coisa que acho que não é todo mundo que sabe fazer, né? Já que os pés e as mãos do piloto são as únicas áreas de seu corpo em contato com a moto, segurar firme no guidão, ficar com os joelhos relaxados junto ao tanque e manter pulsos e braços prontos para receber o choque. Em caso de terrenos com buracos, por exemplo, o motociclista também deve contar com a grande maniabilidade da motocicleta, característica importante e que favorece a mudança rápida da trajetória, auxiliando na segurança do piloto. Por aí, né? Porque para andar aí nos buracos dessas vias aí, ainda que a moto você tem a condição de desviar, o que não é muito recomendado, né? Quando existe aí esses buracos, né? Aconselha-se a passar dentro dos buracos, a não desviar para não ter o risco de repente estar vindo um outro veículo e ocasionar um acidente, né? Mas como a visibilidade do motociclista é maior, né? Ele tem mais possibilidades de repente, desviar facilmente dos buracos. Pilotagem de motocicletas no trânsito urbano. Além de usar o veículo correto e com cores claras, com a finalidade de Desculpa, vou voltar, gente, porque eu li errado. Além de usar o vestuário correto e com cores claras, com a finalidade de manter-se sempre visível, o motociclista deve evitar permanecer nos chamados pontos cegos ou ângulo morto, que são os locais onde o motorista não consegue enxergar a motocicleta, mesmo com a ajuda dos espelhos retrovisores. É aquilo que eu falei para vocês, né? O espelho retrovisor tem alcances, mas tem posições aí que ele não alcança, que ele não consegue ver. Então, o motociclista tem que evitar transitar nesses pontos cegos, uma vez que ele já conhece onde fica, né? Mais ou menos. Ele tem que se tornar visível para que o motorista saiba que ele está por perto, né? Então, eu ia falar alguma coisa, né? Não, gente, assim, então a gente vai ficando cansado à noite, né? Eu já falei bastante, então a minha leitura aqui já está ficando assim, meus olhos já estão, né? Mas tudo bem, vamos continuar. A capacidade de decisão também é fundamental para um condutor, para a condução segura, já que no trânsito enfrentam-se situações diferentes a cada instante e é preciso estar preparado para elas. Em uma ultrapassagem, por exemplo, ao decidir fazer a manobra, ela deve ser executada com firmeza e rapidez, nos limites de velocidade, né? Tem que ser porque o motorista tem que cuidar, né? Aí com essa manobra, conforme os limites de velocidade. Não dá para ser maior também, né? Já em cruzamentos, deve-se diminuir a velocidade e redobrar a atenção, mesmo se estiver na preferencial, para que tenha tempo hábil para a tomada de decisão segura. Gente, cruzamentos é um perigo, né? Tem que tomar muito cuidado. A pessoa está no cruzamento, passa em alta velocidade, né? E às vezes o outro não para também. Então, tem que se cuidar. Carga solta e o perigo para o motociclista. Aqui nós vamos falar da carga, né? Uma típica situação que pode causar sérios acidentes envolvendo veículos e motocicletas, colocando em risco a vida dos envolvidos, é a queda de objetos ou carga de outros veículos.
Nessa situação, não há muito que o motociclista possa fazer. Sua única chance é ficar atento e manter uma distância segura dos veículos suspeitos, né? Que aqui nós temos um desenho que está mostrando, que trafegam com cargas soltas ou mal fixadas. Manter distância segura e fazer ultrapassagens rápidas são a melhor forma de evitar levar uma pedrada dos caminhões basculantes, né, que transportam pedra e areia. Então, aqui nesse caso, né, que eles estão mostrando, estão citando justamente esse tipo de caminhão, né? E do caminhão betoneira, que ao passar por algum buraco ou saliência, pode espalhar restos de concreto na pista. Manter a viseira sempre fechada protege os olhos dos grãos de areia. Então, é muito importante que se mantenha a viseira sempre fechada também, né? Ver e ser visto. Usar os olhos corretamente é de importância vital, uma vez que, por meio deles, recebemos 90% das informações no trânsito. Como nada garante que os outros estejam vendo você, o melhor é confiar apenas em seus próprios olhos. Fique atento aos possíveis riscos ao seu redor, a fim de evitá-los. Procure sempre enxergar além do carro que está à sua frente, né? Porque você tem que ter uma visão ampla sempre, né? Procurar sempre visualizar tudo que está à sua frente. Se ele precisar frear, você será capaz de frear quase ao mesmo tempo. Então, você tem que se preocupar com isso, observando, né, o carro que está... É aquela distância segura que nós vimos antes. Isso evita movimentos bruscos e paradas repentinas. Dicas de segurança. Reduza a velocidade. Atenção e concentração. Respeite a sinalização de trânsito. Cuidado nas ultrapassagens. Cuidado com pedestres. Mantenha distância. Mantenha-se à direita, sobretudo em pistas rápidas. Facilite as ultrapassagens. A posição do motociclista é importante para obter controle. O motociclista deve ter as duas mãos ao guidão e ambos os pés nas pedaleiras durante a condução da motocicleta. Jamais discuta no trânsito e aceite provocações. Continuando as dicas de segurança sobre duas rodas. Pilote sempre equipado. Instale na motocicleta a antena corta-pipa, a menos que haja sinalização específica permitindo a manobra. Jamais ultrapasse nas seguintes situações: sobre pontes e viadutos, nas passagens de nível, nos cruzamentos ou em suas proximidades, em trechos sinuosos ou em aclives sem visibilidade suficiente, nas áreas de perímetro urbano das rodovias e em travessias de pedestres. Então, nunca ultrapasse nesses pontos, né, gente? E aqui nós terminamos aí a parte de pilotagem defensiva, né? Ou direção defensiva para motociclistas. Beleza, gente? Depois a gente continua aí com outras dicas, né?